Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E dessa vez a gente está com dois convidados mais do que especial, além do nosso amigo Rafael Crescicalati. Tudo bom, Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E hoje a gente também está com o nosso querido amigo Igor Correia, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bom, Igor? Tudo bom, Fuco, Rafa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Igor é uma pessoa que eu também não conheço pessoalmente, a gente fica inventando essa desculpa para conhecer as pessoas, né? E estamos aqui também com o nosso querido amigo Lorde Ney Mesiá. Tudo bem, Ney? Tudo bom, Fuco? Beleza? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Igor? Obrigado pelo convite. Para quem não conhece, né, o Ney é uma grande referência aí da fisioterapia, então diversas publicações. E a gente hoje vai estar aqui conversando sobre mais uma das publicações deles, né, no grupo de pesquisa. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para os dois se apresentarem mais formalmente, da onde vocês vierem, o que vocês fazem atualmente. E é isso. Então, por favor, começar pelo Igor. Igor, por favor, se apresente para todos. Bom, fico até constrangido de me apresentar antes do Ney, né? Mas vamos lá. Ney é meu mestre aí. Então, me apresentando um pouquinho. Novamente, obrigado pelo convite. Meu nome é Igor Correia, que tem alguns Igors aí, né? A gente estava conversando sobre isso, é comum confundirem, mas Igor Correia, estou fazendo o doutorado agora na Uniswan. Ney é meu orientador, foi meu orientador no mestrado também. A gente vai falar um pouquinho sobre o produto, né, que a gente conseguiu fazer no mestrado, né, o artigo que está para sair aí na Spine sobre o TechSnack. Eu me formei mais ou menos em 5 anos no IBMR, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei em terapia intensiva, fiz pós-graduação, e aí conheci o Ney Mesiá no curso do Felipe Reis, inclusive, não sei nem se ele se lembra, num curso de neurociência da dor. A gente conversou bastante, ele foi super receptivo, né, sobre a proposta de fazer um mestrado. E cá estamos aqui, né, com o mestrado defendido, o doutorado seguindo. E obrigado, Ney. Vou até aproveitar o espaço para mais uma vez te agradecer aí pelas oportunidades de sempre. Muito bom. Ney Mesiá, sempre muito acolhedor. Ney, por favor, se apresente para todos. Obrigado, Igor. Obrigado, Fuco. Obrigado, Igor, também. Então, sou professor do programa de mestrado e doutorado em Ciência da Reabilitação da Uniswan. Eu fiz mestrado e doutorado em Epidemiologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, atualmente, sou fisioterapeuta, também atendo pacientes, né, com dores persistentes há cerca de 21 anos. E as linhas de pesquisa, as principais linhas de pesquisa atualmente são sobre terapia cognitivo-funcional, e aí a gente tem alguns ensaios clínicos em andamento, e sobre o TechSnack, né, que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse artigo da Spine, né, que é do Igor Correia, né, e que ele realmente teve uma dedicação muito grande em relação à coleta de dados, e conseguimos aí, vai ser com certeza o maior estudo sobre esse assunto que a gente vai ter aí publicado, mas com certeza a gente ainda não parou por aqui, né, não paramos nesse estudo, tem mais coisa para vir, né, mas aí eu espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso aqui. Agradeço mais uma vez o convite, Leandro, Rafael, e sempre muito bom conversar com vocês. Boa. Então, para começar, né, vou pedir para o Ney introduzir o assunto e falar um pouquinho o que é o TechSnack. Então, Ney, explica para a gente, para quem não sabe o que significa a terminologia, né, o que é o TechSnack. Bom, então, o TechSnack, ele, para entender, assim, por que surgiu, né, esse termo ele vem de uma
ideia, né, que surgiu dos profissionais da saúde, de forma geral, mas se a gente for lá atrás, a gente vai ver que existe um quiroprático americano que ele estava observou uma paciente que ela estava fazendo uso do celular, numa postura que ele julgou inadequada, e ela estava aguardando para ser atendida e tinha queixas de dor cervical. E aí, com essa observação única, ele fez a inferência, né, de que ela estava naquela posição, tinha dor no pescoço, então, logo, essa postura que ela está adotando para utilizar o celular, né, logo, isso foi ali um pouco após, acredito que tenha sido 2008, 2009, um pouco após o surgimento do iPhone, né? Então, ele cunhou esse termo como TechSnack e criou o TechSnack Institute, né? E aí ele depois foi para vários jornais, né, e vários programas falar sobre a grande descoberta que ele tinha feito, né? E, no entanto, não havia evidência científica, né, vamos dizer assim, apoiar essa afirmativa, né, desse quiroprático. Tempos depois, agora um pouco mais recente, surgiu um estudo, um modelo biomecânico, em que isso foi muito compartilhado, esse estudo, para tentar embasar o TechSnack, né, que são aquelas posições que aparecem as pessoas olhando para baixo, né, e que com 60 graus de flexão teria uma equivalência de 25 quilos, né, no peso da cabeça seria em torno de 25 quilos, e que isso seria muito ruim, né, e inclusive vários profissionais da saúde foram para a TV, fizeram aí várias matérias dizendo que esse era o grande problema, as dores cervicais estavam sendo causadas por esse mau uso do aparelho celular. A gente teve até político querendo criar uma lei de que na caixinha do aparelho celular tinha que ter um aviso, né, de que não poderia usar olhando para baixo. Bom, então isso despertou, de certa maneira, o meu interesse em fazer pesquisa sobre algo que eu sabia que não tinha nada na literatura. Eu falei, bom, mas será que é isso mesmo? Né? E até mesmo as hipóteses, a gente for ver a questão em termos biomecânicos, a gente tem um estudo, né, feito com cadáveres que mostra que o colapso da coluna cervical só ia acontecer em torno de 250 quilos. Né? Então, ou seja, 10 vezes mais do que aqueles 25 quilos em cadáveres. Imagina uma pessoa, né, viva. Então, até essa questão que parece plausível, não é nem tão plausível assim como se, né, quis colocar, e que todo mundo, vários profissionais da saúde, como acho que a gente vem do modelo dessa visão biomédica, estrutural, biomecânica, fez muito sentido, inclusive para mim, na época, quando começamos lá o estudo com o Gerson Damasceno, antes do Igor, né, o estudo da European Spine Journal, a gente ficou muito assim, com aquela nossa hipótese inicial. Se vocês verem a dissertação dele, é muito biomédica no início, né? Aquela introdução toda levando para isso. Inclusive, eu posso dizer até que o Igor mesmo, na primeira versão né, da dissertação do Igor, do projeto do Igor, eu falei, Igor, nossa, tá muito, assim, você tá quase afirmando aqui que você vai, e realmente... não precisa nem fazer o estudo, você já está afirmando que essa associação existe, né? Aí, e foi muito mais ainda no primeiro estudo, né? E de que isso é muito a crença, né, dos profissionais da saúde, né? De que a coluna é frágil e que, imagina agora, tem esse aparelho celular, está todo mundo olhando para baixo, e a gente vê as pessoas nas ruas. Então surgiu a ideia de que, será que essa postura má postura de ficar em flexão durante o uso do celular é algo que a gente precisa realmente se preocupar? É algo que está associado à dor cervical? Então, essa foi a pergunta que surgiu e a definição, né, que seria do TechSnack, seria essa, né, essa posição de flexão, né, em que a gente vê as pessoas utilizando o celular, né? Então,
seria isso. Muito bom. Eu vou aproveitar o Igor, já que o Ney falou, né, dele montando o projeto e tudo mais, né? Como que era a sua crença antes do projeto, né? Se você já chegou com esse conceitual, de certa forma, desconstruído, ou se você foi desconstruindo conforme o projeto foi sendo construído e todo o trabalho sendo feito, né? Então, conta pra gente um pouquinho, Igor, como que você chegou nesse projeto, né? E como que foi todo esse seu processo interno aí? Legal, Foucault. Nada, tá? Meu pensamento era totalmente biomédico, como o Ney falou aí. Quando a gente conversou sobre possibilidades de projeto, né, o Ney estuda muito dores lombares e cervicais, né, principalmente a abordagem multidimensional, biopsicossocial, né, e o Ney me apresentou esse modelo biopsicossocial. O primeiro projeto que eu escrevi em relação ao TechSnack foi totalmente biomédico, como ele falou, e aí ele me mandou uma lista de referências, olha, eu leio isso, e eu caí dentro, mergulhei, né? E aí fui mudando meu raciocínio em cima de toda aquela referência, já tinha muita literatura, mas antes de conhecer o Ney, eu confesso que eu tinha um raciocínio muito biomédico mesmo. E quando a gente sentou para conversar sobre possibilidades de projeto, né, foi justamente que veio a calhar que o Gerson Damasceno, que foi um aluno de mestrado do Ney também, fez esse primeiro artigo do TechSnack, ele apresentou, né, defendeu o mestrado e saiu, não quis dar continuidade, e foi logo quando eu entrei no programa de Ciência da Reabilitação lá na Uniswan. E aí ficou essa vaga, entre aspas, né? Eu falei, pô, eu me interesso por esse tema, eu quero isso daí. Vamos lá que eu vou correr atrás de entender melhor isso daí para a gente fazer um trabalho bacana. Muito bom, muito bom. E antes do Igor falar um pouco melhor do projeto e até dos resultados em si, né? Eu vou pedir para o Ney falar um pouco da repercussão que foi o primeiro paper do Gerson, né? Que eu acho que é um dos grandes motivos que a gente, como vocês já viram, né? Ele é uma crença popular e a gente comumente fala muito sobre isso e muitos fisioterapeutas ainda corrigem, né? Eu acho que quando a gente fala de ergonomia, muitas vezes a gente também está pensando naquela cabeça olhando para o horizonte, né? Cadeira certa, mesa certa, né? Mas de qualquer forma, Ney, fala um pouquinho da repercussão do primeiro paper, né? E até onde que vocês chegaram com esse paper aí? Bom, então, o primeiro paper foi aquele tipo de, né, cisne negro, né? Eu diria que foi um evento altamente impactante e imprevisível, porque quando o Gerson começou chegou para ser aluno da Uniswan, não foi aquele aluno que me procurou porque queria ser orientado, assim como o Igor. Na verdade, eu era pós-doc ainda da Uniswan, quando ele iniciou, depois eu me tornei professor, eu acho que já quando ele defendeu já era professor, mas ele foi sabe aquele aluno que entrou e não sabe muito bem o que quer fazer, está meio perdido, aí não sabia, não tinha indicação de nenhum orientador, né? Não tinha procurado, então chega numa reunião, chega aquelas fichas, aluno, esse você vai orientar. E aí, eu acho que ele não sabe muito bem, assim, talvez ele queira alguma coisa de educação física, meio na área soft da educação física, ele era professor, educador físico e fisioterapeuta, mas ele era professor de uma escola, né, no supletivo, uma escola noturna, de aula à noite, né? E aí a gente ficou bastante tempo, mudou o projeto, ele ficou meio decepcionado, porque eu falei, olha, seu projeto não está aderindo à área 21, a gente precisa adequar isso. E aí ele ficou meio chateado e tal, aí como eu falei dessa história, que tal a gente estudar essa questão do celular, né, a postura do celular. E aí ele falou, poxa, legal, acho que eu consigo fazer, né? Eu fico pensando, foi muito eficiente a coleta dele, porque ele era professor de educação física dessa escola, desse supletivo, que era noturno, foi realmente muito eficiente, uma coleta muito rápida, de 150, um N relativamente pequeno, um estudo muito simples, né, um estudo transversal, super simples, mas como a gente parte sempre da hipótese nula, né, a gente começa tentando fazer as coisas mais simples, né? E pode ser que, né, eu acho que a gente agora está indo nesse estudo do Igor, a gente já, boa parte das deficiências metodológicas do primeiro estudo a gente corrigiu, mas o que ele fez, o que o Gerson fez? Ele
avaliou as pessoas de perfil, digitando no celular, né, de forma... É uma pergunta, se eu não me engano, exatamente. Qual foi a pergunta, Igor, exatamente? Você se lembra? Qual era a matéria preferida? Matéria preferida, alguma coisa nesse sentido, né? O que você mais gosta de fazer, alguma coisa assim. Né? E aí fazia a foto de perfil da pessoa no celular, né? Então, e aí a gente viu que tinha gente que, né, estava naquela posição mais fletida, gente um pouco mais assim, né? E a gente queria fazer uma coisa bem pragmática, então a gente mandou para fisioterapeutas experientes, Rodrigo Lara e Igor Andrade, e aí tinha um terceiro, fui eu, na verdade, acho que fui eu mesmo, acho que eu fui o terceiro, porque era assim, para desempatar, assim, porque aí dois tinham que achar que, olha, realmente essa postura é tech-snack e tá realmente muito fletido, porque era uma análise subjetiva do tech-snack, que eu acho que, se a gente for pensar, né, no dia a dia, o que o profissional da saúde faz, né? Ele olha a pessoa na rua, vê ali, cara, aquele ali tem dor cervical, né? Então, a crença vem muito disso. Então, esse foi o mais pragmático possível, então tinha que ser 2-1 ou 3-0, né? Para definir se a pessoa tinha ou não tinha o tech-snack. A gente fez confiabilidade disso, deu uma confiabilidade razoável, aceitável. Tem um outro estudo, né, de confiabilidade, e a gente fez também autopercepção da postura, que eram alguns desenhos com as posturas do celular para a pessoa dizer qual era a que ela se identificava, né? E aí foi assim, muito interessante, quando a gente viu os resultados, falou, caramba, não tem nenhuma associação, não tem assim, nenhum sinal de que tem associação, né? Aí uma das coisas que eu acho que fez toda a diferença foi eu peitei que eu falei, vamos usar o termo tech-snack no título, não vamos botar postura durante o uso do celular. Isso eu acredito que tenha feito muita diferença, né? Para o Altmetrics estar lá em cima. Esse estudo que saiu agora, com um N de 200 e pouco, de um grupo lá da Itália, com alunos de medicina, né, e que não mostrou associação, até foi você, Foucault, que mandou o artigo para mim, né? Então, eu fui revisor desse artigo na BMJ Open. Eles tentaram lá, eu fui um dos revisores, o artigo estava muito mal escrito. Eles exploraram muito pouco os dados e escreveram mal o artigo, e eu não rejeitei, botei revisão maior. Só que aí juntou, acho que revisão maior minha, mais um outro revisor, que também revisão maior, o editor resolveu rejeitar. 2 anos atrás, olha só. Caraca. E os caras não conseguiram publicar. E quando publicaram no Journal Bodywork com um título meio pouco expressivo, assim, não foi? Então, realmente, eu acho que faz diferença o tech-snack, né? Total. Então, foi isso aí. E aí, esse nosso estudo, como eu falei, que é um cisne negro, porque na primeira semana já o artigo foi assim, uma repercussão no Twitter muito grande, né? Também, com certeza, o Felipe Reis também é muito ativo no Twitter também, isso contou, né, para espalhar. Mas, independente disso, a minha impressão é que já tinha tanta gente, né, querendo, que já tem uma visão mais aberta, multidimensional, e que estava querendo ter um artigo mostrando que, olha, não tem evidência, esse primeiro estudo não mostrou nenhuma associação com dor cervical. E aí tinha um cara, eu esqueci o nome dele, um fisioterapeuta muito influente lá no Reino Unido. Ele botou em todos os jornais o estudo, né? Saiu falando. Então, vários jornais assim fizeram matéria, e com ele, né, falando do estudo dos brasileiros, né? E com isso foi aumentando o Altmetrics, foi parar na Austrália, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, a Associação de Fisioterapia, né, americana fez uma matéria lá sobre o nosso estudo, mostrando que não havia associação. Então, aqui eu fui entrevistado pela CBN, e aí depois de um tempo a Uniswan começou a dar atenção maior, até trocaram a parte de marketing lá para aproveitar melhor essa repercussão. E aí o artigo acabou na European Spine Journal estava em primeiro lugar, está até hoje, né, em primeiro lugar,
os artigos de mesma data, né? Mais ou menos daquela época para cá, ele é o mais compartilhado nas redes sociais. E é o quinto da história do European Spine Journal, em termos de, vamos dizer assim, de divulgação, né, na internet. Então, realmente foi muito surpreendente e é disparado, com certeza, o artigo do nosso grupo, da Unisoan, é disparado o artigo com maior repercussão, mais altimétricos. E um estudo transversal muito simples, sem financiamento, né? Isso é que é mais legal, né? Por isso que eu falo que realmente foi um cisne negro. Eu não sei se vai acontecer, né? Exatamente essa. Não estou esperando, melhor não criar expectativas, né? Esse agora da Spine, saindo, né? Que está saindo, a gente não acredito que seja para consolidar, né, mostrar mais ainda, e a gente ainda tem um longitudinal para escrever, ainda tem mais coisa aí vindo. E ainda tem a outra parte que é da análise subjetiva também, ainda vão sair mais uns dois papers tranquilamente, ou 3, sobre esse assunto. Talvez esse assunto, eu acredito que nos próximos 5 anos ele morra. Não vai ser mais uma linha de pesquisa de text-neck. A probabilidade pré-teste está cada vez diminuindo mais, né? Então pode ser que o assunto morra mesmo, né? Igual a hidroxicloroquina, né? A gente sabe que a hidroxicloroquina já era para ter morrido, ela já nasceu morta, né? Já deveria ter, não deveria nem ter sido discutido mais. Exatamente. Não, é muito bom. Eu vou pedir para o Rafa também agora só dar uma explicaçãozinha mais metodológica, assim, né? Em toda essa fala, né? Para quem não estiver muito acostumado em relação ao estudo transversal, longitudinal, se responde ou não responde, né? Porque é muita do que a gente está falando aqui é causa e consequência, né? De uma crença popular. Então, Rafa, explica para quem não está muito acostumado a todo esse processo, todas o que seria e como deveria ser, né? Eu acho que é legal, eu até ia pedir a fala aqui para falar. A gente não deveria menosprezar um paper desse pela metodologia, porque é realmente o primeiro passo, né, científico para você identificar um fenômeno, avaliar ele, normalmente é um estudo transversal mesmo, né, porque eles são baratos, rápidos, e o problema dos estudos transversais, eu gosto de falar que eles não são quando você não encontra algo, né, se ele está bem desenhado e você não encontrou uma associação, a probabilidade de você encontrar estudos mais bem desenhados com outras metodologias, ela vai caindo ao longo do tempo, né. O problema é quando você encontra, porque aí você não consegue saber, né, se A causa B, B causa A, tem uma outra variável causando as duas, ou se é um acaso essa associação. E assim, tem alguns papers que a gente vê na história aí da literatura que são muito, muito seminais, assim, aquele trabalho marcante, né? Eu estava achando aqui o paper do Apgar, que a gente fala assim, estudo retrospectivo é horroroso. O estudo que definiu que o Apgar era um fator de risco, dependendo da mortalidade, né? Dependendo na nota do Apgar no primeiro e no 5º minuto lá, até um mês de mortalidade de pós o momento do nascimento, era um estudo retrospectivo que foi publicado na Science ou na BMJ, se não me engano. Então, assim, é um brilhantismo a gente olhar, às vezes, como uma pergunta bem desenhada, né? Você não precisa fazer um ensaio clínico, né? Nem faz sentido fazer um ensaio clínico nesse caso, mas às vezes, quando você tem uma pergunta muito bem formulada, a gente consegue começar a produzir um processo científico em cima de estudos relativamente mais simples do ponto de vista metodológico. E o estudo transversal é um estudo, basicamente, que, num dado momento do tempo, você coleta, na mesma população, né, uma série de variáveis. Se você for fazer, tipo, caso controle, você vai pegar 2 populações, né, mas no caso do Ney, no caso desse estudo específico, foi um estudo com a mesma população, né, adolescentes, e foi coletada uma série de variáveis, e a gente tenta entender se as variáveis estão associadas, né, se elas têm alguma correlação, se elas andam juntas em algum sentido. A gente tem aquela frase clássica de associação não é causalidade, mas eu vi recentemente uma outra frase muito legal, que falava assim, associação não é causalidade, mas a associação indica que aquelas variáveis estão dentro de alguma relação causal maior, que a gente poderia investigar. Então, acho que essa talvez seja a melhor deixa aí, que é, se eles tivessem encontrado algo nesse primeiro estudo, né, justificaria a gente continuar gastando recursos investigando de forma longitudinal, para ver se o TextNeck é um fator de risco para desenvolvedor, ou se mudar a posição ajuda os pacientes, as pessoas a terem menos dor, no estudo experimental, do tipo ensaio clínico, né? Então,
Basicamente, acho que é isso. Eu vou ficar falando. Eu acho isso interessante do jeito que você colocou até, Rafa, porque eu acredito que muita gente corrija essa postura, né? Vem observações clínicas interessantes e positivas, né? Respostas positivas, mas aí eu acho que tem essa coisa, né? De entender que essa intervenção que eu posso fazer não necessariamente significa que é a causa ou o efeito do processo, né? Então eu acho que isso é um ponto importante, mas para a gente aproveitar esse gancho e também facilitar o entendimento metodológico, né? Mas eu vou pedir para o Igor agora falar um pouquinho do que ele fez, né, no doutorado dele, e qual que é a diferença desse primeiro paper para o segundo, né, que o Ney falou que teve algumas correções, alguns ajustes em relações metodológicas, e principalmente, o que você encontrou, Igor? Legal. Primeiro, esse artigo que está para sair na Spine aí agora, né, é produto do mestrado, né? Agora já defendi o mestrado em dezembro do ano passado e estou no doutorado agora. O objetivo do doutorado é fazer o longitudinal, né? A gente está seguindo com a coleta e, enfim, está correndo ainda a pandemia, que a gente teve que dar uma parada, mas vou falar um pouquinho em relação ao mestrado, então, né? Esse artigo mais atual. Então, em comparação com o artigo do Gerson Damasceno, o que a gente fez de diferente, né? A gente aumentou o N consideravelmente, foi um N de 150 que o Gerson fez, a gente aumentou para 582, foi a nossa amostra. Quando o Ney fez o cálculo da amostra, deu 560. Eu falei, que isso, Ney? Não vai dar tempo de fazer isso em 2 anos, não, mas realmente um estudo transversal, ele corre mais rápido, né? Como você faz uma única avaliação no tempo ali, um corte transversal, você consegue rodar de forma mais rápida. E, graças a Deus, deu tudo certo quanto ao N, a gente até passou um pouquinho, a gente conseguiu 582 voluntários, né, participantes. A gente, além da análise subjetiva que foi feita no primeiro artigo, a gente conseguiu uma análise quantitativa, utilizando o CROM, né, que é um inclinômetro, Cervical Range of Motion. É um inclinômetro que é semelhante a um óculos, você coloca no participante e a gente solicitou que ele enviasse uma mensagem para algum amigo, algum colega, simulando ali o uso diário, né, como ele usa no dia a dia, e quando ele inclinava a cabeça, a gente registrava ali o ângulo que ele adotava durante o uso do celular, né? A gente fez alguns acréscimos no questionário também. Então, a gente conseguiu uma estrutura lá na Uniswan, onde a gente tinha um stand bem no pátio, muito bem localizado, então tinha um fluxo muito grande de pessoas no pátio da Uniswan, então a gente colocou um banner lá para captar o máximo de gente, né? Tiveram alguns alunos de iniciação científica do Ney que me ajudaram também, então a gente conseguiu um fluxo grande para atingir esse N alto, né? Então o participante chegava, a gente explicava todos os processos ali da pesquisa, os objetivos, ele assinava o termo de consentimento, né, livre e esclarecido, e preenchia o questionário. Então, o questionário tinha questões sociodemográficas, e aí ele passava para questões em relação ao uso do celular, quanto tempo ele usava no dia a dia, uma estimativa, né? Hoje em dia, os aparelhos já até te dão essa resposta, né? Uhum. O próprio iPhone semanalmente me manda uma mensagem aqui, ó, seu uso do celular tem tantas horas, subiu, diminuiu. Então, interessante esse ponto. Muitos já olhavam, outros faziam uma estimativa mesmo de uso. Tinha questões em relação à dor, quem apresentava dor cervical, se achava que era decorrente do uso do celular ou não. Problemas visuais, a gente tentou captar também para saber se essas pessoas chegavam mais próximas da tela e por isso adotavam uma flexão cervical mais acentuada. Acrescentamos questões psicossociais para avaliar toda essa multifatorialidade, né? Botamos questões sobre depressão, ansiedade, medo, cinesiofobia, qualidade do sono. Acrescentamos também o IPAC, que é um questionário sobre atividade física, basicamente para a gente identificar se aquele indivíduo era sedentário, se era ativo, né, insuficientemente ativo. E colocamos também um questionário, ficou um pouquinho extenso, né, mas dava tempo de preencher. Um questionário sobre o uso, né, o vício, não era bem um vício, mas o uso do smartphone, dependência do smartphone, esse era o questionário. Então, o quão dependente o indivíduo se considerava do smartphone.
né? Então, ele demorava em torno ali de uns 10 minutos para preencher o questionário todo. Preenchia o questionário, a gente estava ali para qualquer dúvida, e em seguida a gente fazia os registros fotográficos, né? Então, a gente fazia basicamente 4 registros. Ele em pé, sem o Chrome, utilizando o celular, né? Mandando a mensagem, em pé com o Chrome. Então, a gente tinha sem o Chrome para uma análise subjetiva da postura adotada, com o Chrome para uma análise mais quantitativa. Depois ele sentava sem o Chrome e sentado com o Chrome. Então, a gente conseguiu essas 4 imagens aí, ficamos com um banco extenso, aí, várias contas no Drive para armazenar tanta foto, né? Mas foi muito interessante. Então, acho que foram essas as principais diferenças em relação ao primeiro estudo. A gente aumentou a faixa etária também. O estudo do Gerson foi de 18 a 21 anos. A gente ampliou para 18 a 65. Né? Então, pegamos uma população mais extensa, apesar da média de idade ficar ali em torno de 27 anos, se eu não me engano. Uma média jovem, né? Que é a maioria da população que usa os smartphones, né? Então, a gente conseguiu aí um N maior do que o primeiro, uma análise quantitativa, uma faixa etária mais extensa, e acho que foi basicamente isso, né? E se você quiser acrescentar algo que eu não esteja me recordando em relação às diferenças. Eu acho que você falou acho que todas as diferenças. As diferenças principais foram no N, bem maior, né? O que nos fez ter um intervalo de confiança muito, muito estreito. Ficou tudo coladinho no 1 ali, né? Tudo realmente no valor nulo. Nunca tivemos um estudo com um poder estatístico tão grande, porque o Chrome, o desvio padrão do Chrome é pequeno, né? E a gente teve uma porcentagem de... como é que se diz? Tivemos uma porcentagem... Foi em torno de 20% a prevalência de dor cervical. De dor, né? Foi de dor cervical, um N de 500, e tal. Então, ou seja, todos os ingredientes para ter uma precisão muito grande com esse N. Esse N é de sobra, foi muito acima do que a gente precisava, né? Eu até o meu cálculo tamanho amostral, acho que foi, eu não me lembro exatamente lá atrás, quando eu te propus, né, fazer esse N, por que foi tão alto assim, né? Tem que pegar lá e ver, tem que dar uma olhada no artigo, por que ficou tão... na verdade, é isso que a gente precisa, né, ter, né? O ideal é a gente não ter um intervalo de confiança, por exemplo, se der 1, né, deu 1, ficou ali o valor nulo na regressão logística, né, de ter ou não ter dor cervical, que foi um dos desfechos, e ficou ali variando entre tanto sentado quanto em pé, né, ficou ali variando entre 1.2 e 0.8, né? Então ficou muito preciso. Então, em termos de precisão estatística, a gente corrigiu completamente isso, que era um dos problemas, né? Porque com 150 a gente tinha deu, por exemplo, um odds ratio de 1.26, variando entre, sei lá, 0.70 e 2 e alguma coisa. Agora a gente teve uma precisão muito grande. Então, em termos de estatística, a gente conseguiu corrigir bem essa deficiência metodológica que a gente teve, né? Que alguns podem dizer, com esse N de 150, de repente existe uma diferença, mas que vocês não foram capazes de captar, né? Que a gente chama de erro de tipo 2. Né? E isso não tem como ter acontecido nesse estudo, realmente a gente pode dizer, porque a precisão foi muito grande. E aí a gente aumentou a faixa etária, a outra média foi o quê? 19 anos? A faixa etária do primeiro foi de 18 a 21. 18 a 21, a média segundo, por aí 18 a 65. E aí no segundo já aumentamos a média para 27 anos. Fizemos uma coleta de níveis de atividade física, incluímos essas variáveis psicossociais, né? Interessante que a gente encontrou, né, a única associação com dor cervical foi para qualidade do sono, né?
Foi a única associação assim mais consistente que a gente encontrou, e nenhuma associação entre o uso do celular, a postura, os ângulos, né? O ângulo de flexão e a dor cervical, também com frequência de dor cervical, né? Eles também responderam questões relacionadas à frequência, e máxima intensidade de dor cervical. Foi uma outra coisa que a gente também incluiu, a gente não tinha no primeiro estudo, né? Máxima intensidade, eles diziam, os participantes, qual foi a máxima intensidade de dor cervical que você já sentiu. Também não houve associação, né? Tanto para... Desculpa te interromper, Ney. Lembrei de outra coisa, né? Tanto na postura em pé quanto sentado, né? O primeiro artigo também foi avaliado só na postura em pé. Exato. E aí o segundo a gente acrescentou na postura sentado também, visando que muita gente durante o dia, né, se senta para usar o celular e usa em pé também, então a gente achou válido avaliar tanto na postura em pé quanto sentado, mas a angulação não foi muito diferente, né? A média da angulação ficou em torno de 34 graus em uma e 36 graus em outra, então também não oscilou. Não teve grandes mudanças em relação à postura em pé ou sentado. Nenhuma das duas se associou com queixa de dor, com a máxima intensidade de dor ou com a frequência de dor, né? Não necessariamente essa prevalência de 20% dos participantes que se queixaram de dor cervical adotavam uma flexão cervical mais acentuada. Uhum. As posturas são, se você pegar o box plot, elas estão assim, idênticas praticamente. Sim. Quem tem dor, quem não tem dor em relação ao Crohn, né? Então, realmente. E então aí o que a gente tem esse é o que do artigo desse artigo da Spine. E o que a gente tem a gente está falando longitudinal. O N que você já tem longitudinal é de 300 e pouco, não é? 300 e alguma coisa. Quase 400, sim. Então, já tem um N que talvez, mesmo com a pandemia, se a gente não der continuidade, porque a ideia no longitudinal era a gente, para garantir, pensando já na perda, na possível perda, a gente ia aumentar para 900 o N de base, né? Aí o Igor sempre fica assustado com isso. Mas como a precisão estatística foi tão grande, né? Fomos com intervalos de confiança tão estreitos, e tem essa questão do desvio padrão do Crohn, não varia muito, né? Então, a gente, com esse N, é muito possível que a gente decida escrever o artigo, utilizar esses dados que já estão coletados antes da pandemia, né? A gente já tem esses dados longitudinal, né? E é possível que a gente dê esse próximo passo. E porque, na verdade, o que eu penso que a única coisa que está faltando aí é a temporalidade. A única coisa é a exposição preceder o desfecho. Né? Então, a gente só tem a única coisa que falta, que aí só o longitudinal vai poder. Só que é isso que o Rafa estava falando, né? A gente já parte de uma probabilidade pré-teste muito baixa e já diminuímos mais ainda. Então, falta só, vamos dizer assim, se o longitudinal der negativo, olha, não vale a pena mais fazer estudo. A gente quer meio que consolidar isso. Não vale a pena mais fazer estudo sobre esse assunto. Esquece isso, né? Mas e o que nos motivou também a dar continuidade foram os questionamentos, né? Mas vocês vários questionamentos metodológicos, mas a gente sempre tem que levar. Uma vez eu fiquei muito na dúvida, né? Vale a pena dar continuidade a essa linha de pesquisa? Eu falei, bom, vamos. Eu reconheço que um pouco da motivação ela é da questão do que a gente vê todos os dias nas redes sociais, né? Isso motiva a gente dar continuidade, né? Para ter, assim, vamos dizer assim, botar essa probabilidade lá embaixo, né? Zerar isso aí praticamente, né? Nunca a gente vai zerar, lembrando sempre que a gente parte da hipótese nula, né? E a gente faz os estudos, a gente tenta, né, com essas hipóteses, rejeitar a hipótese nula, né? Tenta ter evidência para mostrar que existe associação. Quando a gente não encontra associação, a gente fica com a hipótese de que não existe essa associação, a hipótese nula. Em ciência é assim, né? Então, a gente não está fazendo estudo para provar
que não existe associação, né? Ninguém faz estudo para provar que não existe associação. A gente faz estudo para provar que existe. Se a gente parte da hipótese de que não existe, não conseguiu mostrar evidência consistente, então fica com a hipótese nula. Infelizmente, a crença popular e de muitos profissionais da saúde acaba sendo o contrário, né? Acaba assim, não, você está tentando fazer estudo para provar que o TechSNAC não existe associação, né? E que, na verdade, algumas pessoas já falaram que a gente recebe dinheiro vamos dizer assim, das companhias Vivo, né? de telefone, da Vivo, da Apple, eu até achei melhor a TIM ter cancelado o TIM Talks lá que a gente ia fazer, porque o pessoal ia dizer que, olha, vocês estão recebendo dinheiro. Quem dera, né, Ney? A Apple podia patrocinar a gente, pô. Seria ótimo. Quem sabe nosso podcast não chegue lá, né? Olha aí, vamos marcar aí, hein? Bom, eu queria só fazer umas notas que eu acho bem interessante esclarecer, né? O Ney falou algumas coisas super legais, questão de estatística, em relação a desvio padrão e variação, né? A gente tem que sempre lembrar que quanto menor o N, maior vai ser esse desvio padrão ou intervalo de confiança, né? Então, isso é uma coisa que é normal. Quando a gente vê um estudo com um N baixo, e principalmente acaba sendo que laboratório, biomecânica, acaba sempre tendo um N menor, né? Nessa hora que a gente extrapola e vai para um estudo maior, a tendência é que esse intervalo de confiança acaba diminuindo porque aumenta a precisão, assim como o Ney falou, né? Então, isso são coisas muito interessantes da gente reforçar. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é vocês prestarem atenção do quão completo foi a avaliação do Igor nesse segundo estudo e literalmente pensar que eu tenho um desfecho primário, que é o que eu tenho poder para responder, mas eu tenho que conseguir controlar todas as outras variáveis que podem ter influenciado, né? Então, o Ney acabou de justificar exatamente, né? Uma das motivações foi todas as respostas que ele recebia para falar assim, não, mas o TechSNAC causa por causa disso e daquilo, né? Então, cada um vai achar uma outra desculpa, um outro motivo, e eu acho que isso é importante, né? Então, por isso que essa complexidade de um estudo transversal nada mais é, eu preciso entender do assunto, entender tudo que pode interferir, controlar, mas eu tenho um alvo que é responder se tem uma relação da posição cervical com a dor, né? Então, são pontos que eu acho bem relevantes a gente saber em relação a isso, né? Um último detalhe, eu queria que o Ney também contasse um pouquinho em relação a o que seriam esses próximos passos, o que mais que a gente poderia estar estudando, ou se realmente a gente crava esse assunto com esses próximos estudos. Então, Leandro, a gente, como eu falei, a gente está com uma probabilidade, né, bem baixa, né, de repente, num próximo estudo, você encontra um resultado totalmente contrário, né? E aí a gente não somos só nós, né? O estudo desse estudo com N de 200 e alguma coisa, 250, mais ou menos, desses italianos, em que eu fui por um revisor, né? Hoje em dia, eu acho que a gente se tornou referência realmente nesse assunto, porque eu recebo muito artigo para fazer revisão, né, de várias revistas. Então, como quase ninguém faz pesquisa nessa área, a gente acaba recebendo bastante. E eu sempre faço isso junto com os meus orientandos, né? Eu chamo um grupo que está envolvido para fazer, vamos lá, faz aí, vamos fazer revisão, me ajudem aí, né? E a gente sempre tem um grande aprendizado com isso, né? Então, assim, eu acho que os próximos passos é a gente fazer realmente o longitudinal, né? E já que a gente se propôs a fazer todas as correções metodológicas do primeiro estudo, a gente fazendo o longitudinal, a gente consegue, vamos dizer assim, então, a temporalidade, que é a última coisa aí que está faltando, né? A gente pegou quem tinha, na linha de base, não tinha dor cervical, e acompanhou durante um ano para ver se aqueles que tinham uma postura mais fletida iriam desenvolver, né, incidência aí nesse período aí. Na verdade, a gente não daria para dizer que a incidência, não deixa de ser incidência, né, novos casos, mas na verdade a gente vai ver num segundo momento do tempo quem está com dor cervical, né, quem nesse período e não tinha, desenvolveu dor cervical, né. Mas fora isso, eu acho que é interessante a gente pensar, né, que a gente, nesse segundo estudo, a gente
tinha várias outras variáveis, como, por exemplo, as questões psicossociais ali, botamos questões do questionário breve psicossocial, e a questão da atividade física também, né? Porque poderia ser, vamos supor que a gente encontrasse uma associação, né, e ela estivesse confundida pelo baixo nível de atividade física, né? Então, por exemplo, ou a gente testasse algum modificador de efeito, né? De repente, em termos de o cara que tem a posição, tem a postura, mas faz exercício físico e aí não teria associação. Mas nada disso, a gente não fez nada disso porque não tem associação nenhuma, né? Não apresentou associação, né? Então, todo esse N grande, essa quantidade de variáveis, serviu só para a gente ver que, por exemplo, qualidade de sono parece ser algo importante ali em relação à dor cervical, e lógico que a gente tem outros estudos também, que não foi o nosso desfecho, não vamos dizer, a disposição de interesse central, né? Mas a gente botou um modelo, né? A gente teve um poder estatístico grande para ter todas essas variáveis, mas os próximos passos é aguardar aí o resultado do longitudinal, e vamos ver a repercussão aí do estudo aí do Will da Spine, e que a gente possa ter discussões interessantes, né? Eu acho que sempre é legal quando o artigo sai, depois as pessoas vão questionando, então é uma discussão se quando você tem um estudo transversal negativo, o que o Rafa falou, você para por ali ou dá continuidade. Quando você tem positivo, a gente sabe que tem uma grande chance de, fazendo longitudinal, você encontrar um resultado diferente, né? E então, por uma série de vieses, né? Série de deficiências que o desenho transversal apresenta, mas eu acho que a gente está seguindo esses, vamos dizer assim, os passos para ter certeza, né? Digamos assim, ter um nível de incerteza bem menor em relação a essa associação entre text neck e dor cervical. Perfeito. Tem uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho bem legal. A gente fala muito sobre crença, né, do fisioterapeuta hoje, né, e popular. E tem uma coisa que é engraçada, que a gente não está falando de modelo biopsicossocial propriamente dito, porque a gente está falando que essa crença do fisioterapeuta, ela está sendo quebrada por um estudo, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam nessa coisa, o modelo biomédico versus o biopsicossocial. Então, o modelo biopsicossocial... Não, é as evidências mostrando que não tem uma relação, né? Então, antes de falar da multidimensionalidade da dor, eu acho que a gente tem esses aspectos que eu particularmente também entendi isso no meu mestrado, que eu estudei biomecânica da corrida e também não encontrei grandes questões. Você também sabe que na biomecânica da corrida não tem grandes associações com lesões, né? E isso são coisas, acho que, importantes de ressaltar, né? Antes da gente entender só de biopsicossocial, a gente precisa entender de metodologia para entender como que a gente correlaciona uma coisa com a outra, né? A gente está indo para os minutos finais, a gente está até meio estendido aqui. Eu vou pedir para o Igor falar as palavras finais dele, falar quanto tempo que ele tem para defender isso, saber quando que a gente vai ver os próximos resultados, e depois o Ney também fazer o fechamento. Legal, Ney. Fulco, obrigado. Então, como o Ney falou, falta pouco aí para a gente fechar a tampa, né? De chegar e falar, não vale a pena mais a gente estudar sobre isso, mas deixa eu defender o doutorado primeiro, né? Depois a gente fecha essa tampa. Então, tem alguns estudos para saírem também. Como a gente fez imagens com o Crohn e sem o Crohn, tem a análise subjetiva, tem o longitudinal que está correndo. E como o Ney falou, a gente tem a possibilidade ainda de aumentar mais esse N do longitudinal também, que é a proposta do meu doutorado. Acredito que em breve a gente tenha cada vez mais evidências sobre. É um assunto que muito me interessa. Como palavras finais, estou muito grato de estar aqui conversando com vocês. Os três são grandes referências para mim. E espero voltar mais vezes. Vamos lá. Obrigado. Com certeza, Igor. Quando você terminar esse doutorado, você vem falar para a gente. Ney, por favor. Bom, queria agradecer, né, mais uma vez aí, a
oportunidade. Muito bom estar aqui, né, conversando com vocês, estar aqui com o Igor, né, que realmente se dedicou muito, ele evoluiu muito do mestrado para o doutorado, né, o Igor que vem de uma área mais de hospitalar, respiratória, e né, fez um mestrado e doutorado que colocou ele na área musculoesquelética de forma bastante, vamos dizer assim, consolidou, né, eu acho que isso, né, e eu acho que talvez até por ele ter estado, veio dessa outra área, talvez ele tenha absorvido com mais facilidade, tinha menos crenças biomédicas, né, relacionadas à área musculoesquelética, né, então eu acho que também isso talvez tenha sido uma vantagem para o Igor, e realmente tem crescido muito em termos de... Dá para perceber, né, quando eu mando os artigos para revisão, quando eu vou fazer uma revisão, né, eu mando para o grupo do TechSnack ou para o grupo do CFT, me ajudem aí, fazem os pareceres de vocês e aí eu faço o meu, depois a gente junta tudo e manda parecer. E é muito legal esse processo. E o Igor claramente está conseguindo perceber bem as deficiências metodológicas dos estudos, né, e teve uma evolução muito, muito boa, né? Muito grande nesse sentido, né? E para finalizar, né, eu acho que o que a gente também, você falou da questão metodológica, da questão do modelo biopsicossocial, né, a gente fazer esses estudos e estamos mostrando que não parece não haver associação, né, entre TechSnack e dor cervical, e aí isso faz a gente pensar, reforça, né, essa ideia, né, de que a gente tem que ter uma visão mais abrangente, né, e que vem de evidências científicas, né. Então, o modelo biopsicossocial desde 1977, né, quando Engel, né, publicou o artigo na Science, propondo esse modelo, né. Só que a gente tem cada vez mais de lá para cá uma quantidade enorme de evidência de que faz mais sentido pensar dessa maneira, né, de uma forma mais abrangente, de que outros fatores, né, existe uma série de interações aí de fatores que a gente não, desconhecidos, né, com certeza, mas a gente vai se livrando de coisas desnecessárias que às vezes são argumentos para ter um tipo de pensamento que vai levar a um excesso de exames e um excesso de tratamentos, né? Eu acho que esse é o ponto. Quando você fragiliza uma coluna cervical, o paciente, né, e fica na mídia todo mundo falando, o fisioterapeuta reforça essa crença, isso faz com que a pessoa, quando tem uma dor, venham esses pensamentos, alguém fale esse tipo de coisa para ela, né? E aí, qual a probabilidade dessa pessoa buscar mais serviços de saúde, fazer mais exames, tratar aquilo como se fosse mais frágil? E a gente sabe que o comportamento muda, né? A gente sabe que o comportamento das pessoas com dores de coluna é muito influenciado pelo meio que elas vivem. Então, eu acho que as boas razões para a gente, independente, né, vamos dizer assim, da gente dizer que a questão é o modelo biopsicossocial, que isso reforça essas nossas ideias, mas isso reforça a ideia de que a gente tem que mostrar para o paciente que realmente a coluna é forte, é resistente, a coluna cervical também, não só a coluna lombar, né, a coluna cervical, mas a coluna cervical é frágil, né? Não, ela é muito mais forte do que a gente pode imaginar, desde que ela seja bem condicionada, né, fisicamente, né, e que esteja livre também dessas crenças negativas que fazem, muitas vezes, as pessoas terem uma qualidade de vida pior, né? Então, essa é a minha última... finalizo aqui, agradeço mais uma vez, Leandro, Rafael, e aí, ótimo estar aqui também, mais uma vez, conversando com vocês. Obrigado. Perfeito, muito obrigado pelas considerações. Rafa, para finalizar? Eu só vou puxar uma coisa no que o Ney falou, né? Dentro do que a gente usa de filosofia da ciência, o que a gente chama de ônus da prova está na ação, né? Então, assim como no direito a gente fala que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, porque senão você vai condenar um número de pessoas muito maior, né? Se você fizesse o oposto, né? Todo mundo é culpado até que se prove a inocência. Muitas pessoas vão ser condenadas. Então, a filosofia do direito é que as pessoas são inocentes até que se prove
que elas são culpadas, e aí você toma uma ação. E na saúde, a gente parte do pressuposto que você não deve agir ou que algo não existe até que se prove o contrário, né? E quando a gente fala de intervenção, o ônus da prova está na nossa ação, né? Eu acho que o Ney falou uma coisa legal, é que essas informações, elas não são inócuas. A gente partir do caminho oposto e falar assim, não, mas isso faz todo sentido isso fazer mal, então eu vou educar meu paciente. A gente está vendo que isso é parte do problema, né? Dor crônica é o maior custo do mundo, é o maior gargalo de qualquer sistema de saúde público e privado do mundo, e parte do problema somos nós, né? Porque a gente está agindo na ausência de evidências. Então, eu acho que é legal a gente partir desse pressuposto, entender isso friamente, né? Entender também que mesmo que, por exemplo, o Igor achou uma associação entre sono e dor na cervical, isso não quer dizer que a gente tem que intervir no sono, nesse estudo. Né? Porque a gente não estudou para ver se a intervenção muda isso. Então, eu acho que é muito interessante, a gente sempre vai levantando essa bandeira no fisiortopedia, de que o clínico, não existe mais essa dicotomia entre o clínico e o mundo da pesquisa, né? Eu acho que para o clínico fazer um bom trabalho hoje, ele precisa conseguir beber da água da ciência, porque não beber é parte do problema do que a gente está vendo aí, né? Desse impacto da dor no mundo. Então, só complementando o que o Ney falou aí, né? E a filosofia da ciência é a mesma, para mandar um cara para a Lua, né, para decidir se ele vai fazer uma cirurgia ou não, ou se a gente vai dar uma informação e intervir na nossa área. É a mesma filosofia. Então, se você concorda que alguma coisa não deveria ser feita, né, do ponto de vista médico, é a mesma filosofia que se aplica a gente. Não dá para ter dois pesos, duas medidas, né? Perfeito. Não, e é uma coisa que é interessante que a gente sempre tem que ter constantemente o trabalho da imparcialidade, né? Então, nós, seres humanos, não somos imparciais, a gente sempre vai ter uma opinião, sempre vai ter uma crença, mas na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, ler uma pesquisa, a gente precisa treinar a nossa imparcialidade para conseguir entender os dois pontos, né? Mas, enfim, se deixar a gente fica horas e horas falando disso, que esse assunto a gente gosta. A gente agradece a presença de todo mundo, principalmente do Ney e do Igor aqui, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.